Você sabe o que é isso? Coloca aí na tela cheia, comandante Léo. Olha só, é o mato, né? Aí você lá, Vitão, mato meu batido e tudo mais. Não, meu povo, foram marcas estranhas que foram encontradas na vegetação de uma zona rural, numa cidade do litoral paulista, cidade de Peruíbe. Agora os ufólogos foram investigar um suposto pouso de um OVNI na cidade. Carol Moura, a mulher que veio de Varginha, nada mais apropriado para investigar este tipo de marca um tanto quanto estranha no litoral paulista. Você, com a sua sensibilidade, traga as primeiras informações pra gente. Claro que é uma brincadeira com a Carol, gentilmente, claro. Mas é um caso muito estranho que os moradores estão de orelha em pé aí, né, Carol? Oi, Vitão, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Mas não é brincadeira não, viu? Porque não sei se eu tenho alguma coisa sobrenatural, né? Como eu vim de Varginha, a terra do ET. Mas aqui, né, até o ufólogo que tá aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai falar com ele, falou que dentro desse campo aqui, né, dentro dessa marca, que não era bom a gente ficar aqui muito tempo, porque poderiam ter efeitos físicos. E eu não sei se foi por influência ou se realmente é real, mas eu realmente consigo sentir na minha cabeça uma pressão, assim, quando a gente tá aqui dentro. E quando a gente sai, parece que a gente acabou de sair de um barco, né, ou de um avião, assim, fica aquele enjoo, dá uma sensação estranha. Ele disse que é por causa do campo magnético que se forma quando há aí essas manifestações estranhas. Como você disse, né, eu já tenho uma experiência no assunto, eu morei em Varginha há 4 anos, fui repórter lá e já estou acostumada a ouvir esse tipo de relato, né, para quem não conhece o caso Varginha, né, foram algumas meninas, 2 meninas que estavam voltando da escola e viram aí uma criatura parada em um muro, chegaram em casa assustadas, falaram com a mãe até que tinham visto o demônio e nisso atraiu a atenção do mundo todo, né? Algum tempo depois o exército foi até lá, foram encontrados corpos, né, possivelmente, eles falam que foram encontrados corpos de criaturas estranhas que foram levadas até para a Unicamp, que fica aí na nossa região também. Então esse mistério que intriga o Brasil já há mais de 20 anos e agora aqui em Peruíbe a gente vê uma manifestação como essa, realmente é intrigante porque é uma coisa que a gente nunca viu. O Gabriel Gato, nosso cinegrafista, está até mostrando aí a plantação, porque é uma marca que não é como se fosse uma máquina, alguma coisa que tivesse amassado. A vegetação ela fica deitada de uma forma reta e não está amassada nem nada, não fica estragada. E tem algumas que permanecem em pé. Eu vou conversar aqui agora com o Saga, né, que é o ufólogo que está aqui com a gente, e ele estava explicando que possivelmente essas que ficam em pé seria por causa da aeronave, talvez, né, pela altura. Por que seria? Veja só bem, aqui parece que você vê que todos estão amassados em uma forma, em uma direção só. A taboa tem um caule de mais de 1 palmo e ela não quebra, ela enverga como se tivesse um calor feito nela. Essas taboas você pode ver, tem quase 3 metros de altura. Essas menorzinhas não chegam nem 1 metro, então pode ser pelo tempo, né, e pelo tamanho dela ser muito pequena, dela ter voltado à originalidade dela. Mas assim, é como se fosse um penteado de uma forma só, né? Todos numa direção só e sem quebrar, sem rasgar. E você como ufólogo, assim, né? Por que dessas marcas aqui? Por que se existirem, né, os seres extraterrestres, por que eles vêm, fazem essa marca na plantação? Veja só bem, quando a gente é chamado para pesquisar um assunto desse, como o Peruíbe tem vários casos desses, já pesquisei vários casos desses, a gente se supõe, né, que é um fenômeno. Possivelmente um pouso de um objeto, uma tentativa de pouso, né, utilizando os campos magnéticos, os campos magnéticos, né, de alguma aeronave não identificada. Então não significa que seja extraterrestre, pode ser até coisas... E você estava até fazendo um teste, né, com as suas varetinhas sobre o campo magnético, né, que tem aqui. Como que funciona isso? Você está até com a varetinha aqui, né? Como que funciona essa questão do campo magnético que fica, né, depois que a gente sai desse lugar? A gente usa primeiro o contador Geiger para ver se a parte de se existe alguma alteração nuclear no local, né?
E depois a gente usa um magnetômetro e usa fisicamente umas varetas de cobre, como radiestesia, para medir o campo magnético e gravitacional. Porque o nosso corpo humano, ele é de ordem magnética, né? E toda vez quando dá esses amassamentos, a gente vê a alteração do campo magnético para gravitacional. Por isso que, por exemplo, nós perdemos os drones, não consegue ter sinal, dá anomalias, inclusive físicas na gente, como você mesmo sentiu, está com enjoo, né? Então, essas alterações é provocada por essas alterações, que pode ser por uma nave terrestre ou alguma anomalia magnética. A gente gostaria até que as pessoas nos ajudassem, profissionais da área, a tentar elucidar isso, porque são vários. Esse é o segundo caso em Peruíbe. Então, agora a gente vai falar sobre esse caso, né, que tem aqui a Adriana, que é aqui dessa chácara, e ela tem um relato impressionante, Vitão, que na noite que isso aconteceu, né, você viu seres estranhos, ela até fala que não sabe se estava acordada ou se foi um sonho. O que você viu? Então, a minha casa estava toda fechada, minha casa tem grade em todas as portas, minha casa estava toda fechada, as luzes começaram a piscar, né? E eu escutei um barulho que parecia uma turbina de avião, que eu não sabia identificar se era turbina de avião ou se era vento, né? Um vento muito forte, né? E conforme eu acordei, as luzes piscando. Aí, né, a luz apagou, minha sala ficou num clarão. Eu vi 3 seres muito grandes dentro da minha sala. Eu não sei identificar assim, como seres eram, porque eu estava entre dormir e acordar, dormir e acordar. Conforme eu acordava, eu via aqueles 3 seres parados dentro da minha sala. Eles eram dourados, esses 3 seres, muito altos, né? Eu tentei acordar meu filho, eu não conseguia me mexer. E de repente eu caí num sono muito grande. Quando eu acordei de novo, a luz já tinha voltado, já tinha estabilizado. No dia seguinte eu fui caminhar pela chácara, eu vi de longe essas marcas, né? Aí você chegou aqui e se deparou com isso, qual que é a sensação que deu? Então, eu vi as marcas, eu tirei uma foto de longe, porque é a primeira vez que eu estou pisando aqui. Eu tirei uma foto de longe e mandei para o meu marido brincando. Eu falei, pousaram aqui no fundo, tirando sarro, é um OVNI. Meu celular apagou todas as fotos, né? O meu celular deu uma pane, né? E aí isso aconteceu numa quinta-feira. Aí o meu marido desceu na sexta, no sábado nós viemos com um casal de amigos observar também de longe, não pisamos aqui. A gente ficou falando, deve ter sido barco, não, foi capivara, não, foi vento. Ficamos supondo. Aí eu cheguei e comentei com a minha dentista, né? Não tinha comentado com ninguém, porque eu falei, vou falar para os outros, vão falar que eu tô louca. Aí eu comentei com a minha dentista, aí a dentista falou, Adriana, meu pai investiga isso. Aí ela na hora, né, pegou, mandou a foto pro pai dela, conversou com o pai dela. Aí o Saga, que é pai dela, veio aqui para investigar, falou, realmente foi uma tentativa ou um pouso de um objeto voador não identificado. O pai dessa dentista é o Saga, que está aqui com a gente, e realmente é muito impressionante, porque aqui a gente está pisando em cima da água, Vitão. Isso aqui é um brejo, aqui debaixo tem cerca de 1 metro de água, e essa vegetação tá aí deitada. Até pra gente andar, a gente tem que andar com cuidado. Então é impressionante como que alguma coisa pode ter pousado aqui e não ter afundado, ter feito somente essa marca. Realmente é uma coisa inexplicável, Vitão. Qual que é a sua teoria para isso? Olha, Carol, esse não é o primeiro caso na cidade de Peruíbe. Em outubro de 2017, eu como jornalista, e o Saga, não sei se ele vai lembrar de mim, ele, professor Pera Rumon, que era um outro ufólogo que Deus o tenha de São Vicente, e também o Rodrigo estiveram comigo e uma outra equipe, eu trabalhava em uma outra emissora. Nós passamos 3 dias no bairro São João Batista 3, olha como eu me recordo, que apareceram as mesmas coisas do que você está mostrando agora. A taboa totalmente baixa, isso em 2 lugares. Então, assim, a partir daí, Peruíbe ficou conhecida como a capital da ufologia. Tem um encontro anual de ufólogos que acontece em Peruíbe. Tem um morro aí de observação, pode perguntar até pro Saga, de observação de OVNIs. Ou seja, Peruíbe entrou nesse roteiro que também é turístico, mas também nesta parte científica. E isso que você tá sentindo, acreditem vocês ou não, o pessoal de casa vai achar que a gente é jornalista e maluco, eu senti a mesma coisa. Dor de cabeça, cabeça pesada, o repórter que tava comigo também na época. Então, gente, é um tanto quanto intrigante isso. E o que ela falou de relato, outras pessoas falaram muito parecidos.
A Carol, inclusive, tem uma tatu lá de Varginha, que depois ela vai mostrar pra nós. E vai trazer mais informações. Mas é impressionante realmente.